Olá pessoal, boa tarde a todos, né? Aí, como é de costume a gente fazer os nossos vídeos, né? Damos meio afastado aí das redes sociais, né? Não temos feito muitos vídeos aí a respeito da Top Quality Martelinho de Ouro, né? Nem aqui no nosso canal do YouTube, né? Que a gente está fazendo esse vídeo para o canal do YouTube e para o Facebook, enfim, nossas redes sociais, né? Mas hoje, para falar um pouco também a respeito, assim, de outras coisas, né? De outros acontecimentos, outros fatos, né? Não só do nosso trabalho da Martelinho de Ouro, né? Mas eu gostaria de falar, assim, a respeito hoje da... Hoje a gente está aqui na cidade aqui onde eu moro, chovendo bastante, né? Já deu cerca aí na redondeza aqui em torno de 190, 200 milímetros, acredito que já tenha alcançado em alguns lugares, né? Notícias aí que na Argentina ultrapassou já 400 milímetros, né? Em as regiões lá, enfim, essa verdadeira catástrofe, né? Climática, né? Que é a expressão que mais se usa, mais se ouve hoje as pessoas comentarem, catástrofe climática, né? Esse é o tema hoje que a gente mais ouve aí em jornais, telejornais, enfim, aqui mesmo em redes sociais, afinal. Mas eu gostaria de trazer uma reflexão hoje a tudo isso que vem acontecendo, né? A gente vê hoje muita coisa, muita expressão, muita gente com cobrança, justificativas e cobranças, né? As pessoas hoje vivem à procura de responsáveis, né? Acontece determinada coisa, tem que haver um responsável e atribuem as outras pessoas, principalmente as autoridades, aos governos, aos políticos, enfim, todas essas coisas que vêm acontecendo. Mas eu gostaria de chamar a atenção assim para uma reflexão, né? Nós temos estudos aí que comprovam, pesquisas que foram feitas já, que o ciclo da água mudou, né? Hoje o solo não está retendo a água como deveria. O nosso solo, principalmente o solo brasileiro, falo do Brasil, não tenho um conhecimento mais assim aprofundado do mundo inteiro, mas principalmente no Brasil foi feito isso, uma análise que o solo não está retendo em torno de 20 e poucos a 30% no máximo da água da chuva, né? Então, uma chuva aí de 100 milímetros, em torno de 30%, 30 milímetros fica no solo. O resto, ela tem um escorrimento muito rápido, né? Você vai ladeira abaixo, como você diz, né? E acaba indo para os rios, que os rios também estão comprometidos, os rios também estão todos entupidos de terra, de areia, né? Tem rios, a gente sabe aqui, eu sei por rios aqui da minha região, que eu conheci rios que era perigoso, antigamente falavam era perigoso, tinham 3, 4 metros de profundidade, hoje estão com meio metro, um metro, quando muito no máximo, cruza a pé dentro do rio, lugares que ninguém chegava perto, né? As pessoas, me lembro dos pais da gente, quando a gente era jovem, falavam para tomar cuidado com os rios, enfim, hoje não, hoje caminha dentro do leito do rio, né? Então, essa água toda desce por causa desse solo. Esse solo está socado demais, compactado, socado demais, né? Então ele não absorve a água, né? O motivo dessa compactação hoje que se fala do solo é o peso, como o uso do gado no campo, os grandes criadores, né? Que não mexem na terra, não subsolam a terra, não aflocham aquela terra, né? Nunca, e esse gado e trator e máquinas e implementos de tudo que é tipo vai socando esse solo, né? E vai ficando duro, que ele não consegue
a água não consegue penetrar. Um dos motivos. O outro motivo é aquele que todo mundo sabe, é o desmatamento, né? É incrível hoje com a internet, a gente olha pelo mapa, né, o mapa do satélite ali, do Google ali, a gente olha por cima regiões. Eu fui esses dias numa região onde eu me criei aqui, né? Eu fui caminhando e andei em umas propriedades, nos vizinhos do meu pai, né? Que era da nossa, onde a gente morava, quando meu pai tinha uma terrinha para fora, enfim. E eu olhando, observando, é incrível que se vê do desmatamento, lugares que eu não conhecia, eu nunca tive acesso porque era mato, a gente não entrava, era mato fechado. E hoje tudo isso está assim, tudo isso está desmatado, hoje está grande o desmatamento, não tem mais uma vegetação como existia antigamente. Então isso virou campo, virou lavouras, né? Então, onde não tem o gado compactando, tem os tratores, tem o uso de máquinas, essas máquinas pesadas, né, que compactam esse solo, né? E o mato, que seria onde teria a raiz, né, para dentro do chão, né? Isso ajuda a soltar, ele fica como se fosse uma esponja que absorve a água da chuva. Não tendo isso, a água escorre por cima e vai embora para o rio. Chega no rio, o rio também não tem mais, o leito do rio está entupido, né? Corre para o mar e o processo de evaporização, né, sobe para a nuvem, né? Então hoje esses estudos comprovam que o solo não absorvendo a água escorrendo, indo para o mar, está se gerando, tem mais água em cima na nuvem do que no solo, como era antigamente. O sistema mudou, o sistema do giro da água, porque a água está sempre girando, ela desce, o solo absorve, larga para os pequenos córregos, para os rios, vai para o mar, evapora e vai para a nuvem. E todo esse é o processo da água. Isso mudou ao longo desses anos, ao longo do tempo, ao longo de décadas. Isso foi mudando, né? E isso é uma coisa que hoje o ser humano atribui tudo só aos mandantes, né? Só que eu acompanho isso há muitos anos, desde que começou essa bateção de boca a respeito do desmatamento, do meio ambiente, e cuida, não cuida, e essas coisas. Hoje, o que mais a gente ouve é as pessoas dizem assim: o governo não deixa derrubar uma árvore hoje, porque eu quero plantar, porque eu quero produzir, porque eu quero não sei o quê, e não deixa plantar uma árvore. Só que, assim, aí vem toda essa polêmica e vem vindo, aí quando vem essas catástrofes climáticas que prejudicam as pessoas que plantam, as pessoas que produzem, né? Aí se voltam contra o governo, e os governos, os mandantes são culpados, enfim. Então é de se pensar. Hoje eu digo assim, nós estamos fugindo da nossa responsabilidade como cidadãos, como seres humanos, né? Como os filhos de Deus. Porque a partir do momento que a gente está fazendo algo para prejudicar o meio ambiente, não é o governo que a gente está prejudicando, não é as autoridades que a gente está prejudicando, né? A gente está prejudicando a nós mesmos, né? E a Deus, a criação de Deus, né? Hoje se fala muito, a gente ouve, acredita em Deus, eu tenho fé em Deus, Deus vai ajudar. Quando dá uma seca ou dá uma enchente, as pessoas costumam dizer: não, estou aqui de pé calçado, estou aqui de joelho rezando para Deus, pedindo para Deus para parar a chuva, ou pedindo para Deus mandar uma chuva, enfim. Isso chega a beirar o ridículo, porque se eu fiz essa minha atitude gerou esse problema no meio ambiente, esse problema na natureza, na criação de Deus,
A responsabilidade é minha, não é? Aí as pessoas atribuem até a Deus a responsabilidade, mas Deus não está querendo mandar uma chuva. Só que eu acho que as pessoas hoje não estão perdendo um pouco a lucidez, eu acho. E o grau de loucura vem vindo. E acabam gerando esse tipo de pessoas aí que estão com esses bebês de plástico, eu nem sei, além de ser de plástico, ainda um nome difícil, reborn, nem sei nem pronunciar isso. O grau de loucura das pessoas chegou num ponto de virar para ter esse tipo de comportamento, né? E atribuindo as coisas a Deus e aos governos. Essas pessoas são culpadas por suas atitudes, né? Então, eu acho que dá para começar a pensar em cada um de nós, se nós queremos mesmo, né, acreditar em Deus, queremos ter fé em Deus, queremos contribuir com Deus na obra dele, que é o nosso objetivo, é o que Jesus nos pediu para nós conservar, continuar a obra dele. Eu acho que está na hora da gente começar a repensar nossas atitudes. Nosso comportamento está muito feio diante de Deus. Eu acho que nós temos que nos voltar para pensar que nós não estamos num mundo sozinho. Cada atitude minha pode refletir no outro, né? Então, eu tenho que pensar se eu estou matando a natureza, matando a criação, porque é uma morte da natureza, a natureza está clamando, né? Porque nós estamos matando a natureza. Hoje, além de todos esses processos de desmatamento, todas essas indústrias que iludem as pessoas, tem gente que estão aí se achando a bola da vez, se achando espertos, se achando super inteligentes, dominadores, pessoas que estão salvando o mundo, que estão não sei o quê, que estão fazendo isso, fazendo aquilo. Essas pessoas estão sendo iludidas pelas grandes indústrias capitalistas que estão só fabricando porcaria para vocês aplicarem na terra para estragar a natureza, estragar a planta, produzir cada vez menos, né? E atingir a obra de Deus, né? E atingir a vocês mesmos, vocês estão se envenenando, estão se matando com tanto inseticida, com tanto veneno, com tanta porcaria que não é necessário. Tem estudos, tem vários estudos, né? A literatura é riquíssima nisso, né? A respeito dessas coisas de produção orgânica, produção natural, né? Tem várias pessoas hoje dando curso, tem pessoas maravilhosas dando curso. Eu estou fazendo curso, e não vou mencionar nomes, porque eu não tenho a liberdade de falar sobre essas pessoas. Eu estou fazendo um curso com eles, mas não estou fazendo isso aqui voluntariamente, não estou aqui falando em nome de ninguém, então não vou mencionar. Mas procurem aí, aparece na internet toda hora. Tem vários estudos que comprovam. Nós temos há milhares de anos trabalhando com as coisas tudo orgânicas, nossos ancestrais, nossos passados. Meu pai foi plantador de soja, a coisa pequena, nunca usou nada químico, nem adubo não tinha na época. Depois que começou a surgir, na década de 60, por aí, eu acho, 60 e pouco, 70, que eu lembro, né, quando eu comecei a tomar conhecimento de alguma coisa, era criança, né, eu lembro do pai falar sobre o tal adubo químico, que apareceu aquelas bolinhas lá em casa. Eu acho que o pai chegou a usar alguns anos, não sei, não lembro bem. Mas antes disso tudo produzia sem nada. E como é que produzia? Hoje as pessoas dizem, não, se não botar isso não dá nada. Mas como que não dá? Como que antes dava e hoje não dá? Alguma coisa tem diferença. A natureza não muda. A natureza está sempre procurando se regenerar. Ela está sempre procurando se regenerar, e mesmo o homem desmata, destrói, ela vai lá e tenta consertar. Ela está sempre querendo se regenerar, sempre querendo. Então, o que nós estamos fazendo? Então, o que o homem está fazendo hoje? Está trabalhando contra ela. Trabalhar contra ela, trabalhar contra Deus. É simples assim. Trabalhar contra a natureza, a criação de Deus, é trabalhar contra Deus. É simples isso. Aí o que acontece?
Aí vão pedir para Deus, implorar para Deus para mandar mesmo. Mas se nós que fizemos a coisa ao contrário, né? Então vamos pensar sobre isso, gente, porque está demais, sabe? Hoje, sinceramente, eu tenho me afastado um pouco das redes sociais, porque eu falava em políticas e coisa aqui, eu também larguei isso de mão, eu sei que isso aí não adianta nada, né? Na verdade, hoje as autoridades, que se diz autoridades, são os que menos mandam. O que manda é o grande capitalismo, né? O que manda é essas grandes empresas de vendas de tratores, de máquinas, de insumos, de carros, essas coisas que mandam, isso pressionam os governos, né? Que tem que ceder, porque senão o povo vai para cima. Veja um momento o que está acontecendo, não vou falar sobre nada aqui, mas veja um momento que está acontecendo. Pressão contra o governo, que está espremido pelos dois lados. Governos são espremidos, não pense não que isso é fácil, né? Porque é o grande capital, numa ponta, empurrando porcaria, aí as pessoas inocentes, eu vou dizer assim, que sejam inocentes, embora alguns até acredito que não sejam tanto, que tenham consciência do que estão fazendo, mas mesmo assim fazem, né? Mas vamos dizer que sejam inocentes, estão colocando todas essas porcarias, essas coisas, destruindo o meio ambiente, destruindo a natureza, terminando com tudo. Nós temos hoje estudos aí, tá comprovadíssimo isso, todo mundo sabe disso. A abelha, que é o principal polinizador, está terminando, né? Todo inseto, toda a criação, que o diabo não criou nada, ele não tem nada, tudo é de Deus, Deus criou tudo, desde o mosquito, a pior praga que tem é Deus que criou. Isso aí foi tudo ele que colocou para que tenha um equilíbrio na natureza. Um ser é predador do outro ser e assim vai. E nós somos os predadores de todos, né? Agora, vamos tirar o nosso sustento da terra, da natureza. Vamos tirar aquilo que é necessário para a nossa subsistência da terra, é um direito que nós temos esse direito, mas não vamos terminar com ela, porque é ela que nos dá o sustento. Então nós estamos fazendo uma coisa absurda que chega a chegar um tom de burrice. Isso é burrice, porque é a mesma coisa que a gente ter uma vaca de leite, por exemplo, começar a tirar leite e tirar até, não dar alimento para ela, não dar nada para ela, ela vai secar o leite, vai terminar o leite. Nós estamos fazendo isso com a natureza, nós estamos só tirando e botando porcaria nela, não estamos deixando ela respirar, ela regenerar, ela agir, porque é preciso uma ação da natureza para que todos os nutrientes no solo, na atmosfera, né, faça o processo todo de crescimento das plantas, de frutos, enfim. Então, gente, é preocupante, é muito preocupante. Eu estou fazendo esses vídeos aqui gratuitamente, dando a minha cara a tapa. Sei que vai ter gente que vai ignorar, vai ter gente que vai chamar disso, chamar daquilo. Eu não estou nem aí, não estou muito interessado. Eu já disse uma coisa, eu me metia em políticas e coisas, defendia um, defendia outro, criticava um, criticava outro. Parei com isso, porque eu sei que não adianta, mesmo porque eu não vou mudar a mentalidade de ninguém. Só que é assim, ó, para defender o Deus que eu conheço, o Deus que eu sou católico, eu fui criado na igreja católica, sou católico, frequento, minha mãe era muito católica, né? Frequento igreja, né? Frequento comunidades, né? E estudo a palavra. Eu estudo há mais de 30 anos a palavra de Deus. Eu estudo, tenho minha Bíblia, está aqui minha Bíblia, eu tenho minha Bíblia, estou sempre lendo, sempre estudando. E eu não vi em lugar nenhum na Bíblia dizer que era para nós destruir a obra de Deus. Eu sempre vejo dizer que é para conservar, é para continuar com a obra de Deus. Isso foi desde o Velho Testamento, Deus já falava isso para os profetas, né? E depois veio Jesus para retificar isso. Cuidem da natureza, da palavra de Deus, da criação de Deus. E a criação de Deus é toda criatura que existe na natureza.
seja vegetal, animal, né? Então, e nós, como seres humanos, somos o comando desses seres todos. Éramos para ser o comando desses seres todos. Mas, infelizmente, eu acho que se Jesus vir agora, talvez ele vai dar o comando do mundo para outra espécie, porque o ser humano não aprovou, só quer destruir. Certo, pessoal? Um grande abraço a todos. Top 4 de Martelinho de Ouro, na rua 25 de julho, 341, em São Pedro do Sul, bairro Nova Alemanha. Estamos aí à disposição. Desamassamento sem a necessidade de repintura. E também torno mecânico, com alguns servicinhos de usinagem pequenos, né, com nossos inventos aí. Certo, pessoal? Um abraço, um beijo no coração de todos. E o nosso número para contato é o 997-08-8449, aqui em São Pedro do Sul, à disposição de vocês. Muito obrigado e até a próxima.